Boa tarde, senhoras e senhores. Nós vamos dar início à nossa sessão de júri do dia 3 de junho de 2020, às 13h30. Neste presente caso, a acusada é a doutora Rafaela de Albuquerque, fisioterapeuta que está sendo acusada de não dar a assistência necessária aos estagiários de sua clínica e de não acompanhar os mesmos em um atendimento à representante e paciente Gabriela Tonic. Passo a palavra para a promotoria da acusação. Boa tarde a todos. A paciente Gabriela Tronic, quando veio procurar a delegacia de polícia para fazer a denúncia deste caso, julgado neste momento, deu uma entrevista detalhada sobre o que acontecia na clínica da doutora Rafaela de Albuquerque. Irei citar alguns trechos desta entrevista agora. O relato da mesma é de que ela começou a sentir uma dor no ombro e procurou a clínica para ver do que se tratava. A mesma conta que por meio digital encontrou recomendações ótimas sobre essa clínica, que era a clínica da doutora Rafaela. No seu primeiro atendimento, ela conta que foi super bem atendida pelas estagiárias, Fernanda e Thaís, sem o acompanhamento de um fisioterapeuta. E com o tempo, não via resultado no desaparecimento da sua dor, ou pelo menos uma diminuição. Contudo, resolveu contar para algumas pessoas do seu ciclo de convivência que acabaram alertando ela de que as estagiárias não podiam fazer nenhum tipo de atendimento sem a presença de um fisioterapeuta que fosse supervisionar. E foi por isso que a Gabriela veio a fazer esta denúncia, pois ela estava gastando um dinheiro à toa e não estava tendo o retorno que desejava, não estava tendo um tratamento esperado que fosse aliviar a sua dor no ombro. Eu entendo essa denúncia como um pedido de socorro da paciente Gabriela. Imaginem só se as estagiárias tivessem cometido algum erro durante essas sessões, tivessem piorado ainda por cima a situação em que já se encontrava o ombro dela. A Gabriela poderia ter complicações bem piores. E a doutora Rafaela cometeu sim um erro muito grave e perigoso, ao deixar as estagiárias cuidando dos pacientes sem nenhuma supervisão. Passo minha palavra à senhora juíza. Após a acusação ter a palavra, dou agora a palavra para a defesa da doutora Rafaela. Boa tarde. Gabriela, no primeiro dia de atendimento, você foi encaminhada até a clínica da doutora Rafaela, onde lá foi feito todos os procedimentos necessários, com o auxílio da doutora, para ver qual o problema e o possível diagnóstico. Doutora Rafaela conta que Gabriela não chegou a fazer todas as sessões recomendadas durante 5 meses, por isso, a falta de resultado. Gabriela conta que somente as estagiárias a atendiam, mas a doutora Rafaela conta que a doutora Jéssica também trabalhava na clínica. E era ela quem realizava o procedimento. Então, tudo que indica pela versão da minha cliente é que Gabriela foi sim acompanhada nas suas sessões realizadas pela doutora Jéssica. Passo minha palavra para a senhora juíza. Na sessão de hoje temos 2 testemunhas, uma que já foi paciente da clínica, realizou alguns procedimentos, e a outra testemunha é a ex-recepcionista da clínica. As 2 vão dar suas versões contra a clínica e a favor de Gabriela. Eu juro falar a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Olá, meu nome é Isabela, eu tenho 20 anos e quando eu comecei a ser atendida pela clínica, eu tinha uma lesão no meu joelho. E nessa mesma época, a Gabriela fazia suas sessões por conta do seu ombro. Éramos sempre atendidas pelas estagiárias e não tínhamos o acompanhamento do profissional devidamente formado. Olá, eu me chamo Eduarda, trabalho como recepcionista na clínica da doutora Rafaela de Albuquerque. E com o tempo, acabei presenciando alguns atendimentos feitos pelas estagiárias. Mesmo sabendo que aquela não era uma atitude correta, eu preferi nunca interferir, sabendo que aquela não era minha função no ambiente, e depois o que entraria em jogo seria o meu emprego. Conforme os depoimentos assistidos neste presente julgamento, vamos utilizar do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia e a Lei de número 6.316, de 17 de dezembro de 1975. No capítulo 1º do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, artigo 2º, diz o seguinte: o profissional que infringir o presente código se sujeitará às penas disciplinares previstas na legislação em vigor.
E no artigo 41 do mesmo Código diz que, no exercício da docência preceptória, pesquisa e produção científica, o fisioterapeuta deverá nortear sua prática de ensino, pesquisa e extensão nos princípios deontológicos, éticos e bioéticos da profissão e da vida humana, observando que é responsável por intervenções e trabalhos acadêmicos executados por alunos sob sua supervisão, que é responsável por ações realizadas por residentes sob sua preceptória. E no artigo 53 diz que, ao infrator deste código são aplicadas as penas disciplinares previstas no artigo 17 da Lei de número 6.316, de 17 de dezembro de 1975. Conforme a Lei de número 6.316, de 17 de dezembro de 1975, artigo 17, concluímos então que a doutora Rafaela ficará suspensa de suas atividades no prazo de 30 dias ao contar de hoje, conforme o parágrafo 4º do artigo 17, e multa de 4 vezes o valor da anuidade, conforme o artigo 17. E por hoje dou-se o caso por encerrado.